Alô, galera, mais uma aulinha aqui para a gente dar continuidade. Agora, hoje, a gente vai falar sobre as rochas, sedimentos e rochas carbonáticas, rochas sedimentares carbonáticas. É o segundo grupo. Lembra, o primeiro que a gente viu na aula anterior foram as rochas, sedimentos e rochas siliciclásticas, ou detríticas ou simplesmente clásticas. Os ruditos, conglomerados e brechas, os arenitos e os pelitos, siltitos e argilitos, beleza? Então, a anterior são formadas de fragmentos de rochas pré-existentes. As rochas sedimentares que a gente vai falar hoje, as carbonáticas, são aquelas formadas por carbonatos. Né? São rochas que são minerais como a calcita, a aragonita, são carbonatos, ou seja, é uma união entre carbono, né, e oxigênio e cálcio ou magnésio. Tá? Então, a gente vai falar sobre... nesse caso das rochas carbonáticas, os carbonatos, eles se depositam em condições extremamente excepcionais, extremamente favoráveis, ou seja, o ambiente tem que ser ideal para a deposição desses sedimentos. A gente vai falar um pouquinho deles. Tá? Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, as rochas sedimentares ou sedimentos e rochas sedimentares carbonáticas. Tá? Então, nesse caso aqui, os sedimentos e rochas carbonáticas são rochas que se formam a partir de fragmentos, né, de animais marinhos que têm, né, carbonato na sua composição. Esses carbonatos podem ser, por exemplo, os carbonatos de cálcio, né? No caso aqui você tem a calcita e a aragonita, assim como você tem os carbonatos de magnésio, né? No caso, você tem a magnesita e, no caso, a dolomita, que são de cálcio e magnésio. Tá? Esses materiais que estão dissolvidos na água, eles precipitam. Então, eles podem vir pela precipitação, né, precipitar sobre, em função de fatores como temperatura e pH da água, então eles ocorrem a precipitação desses carbonatos presentes na água, mas também pode ser a partir da acumulação de restos orgânicos, né, esqueletos de animais marinhos, que também vão formar esses sedimentos e rochas carbonáticas que, ao serem compactados, os sedimentos carbonáticos que, ao serem compactados, vão se transformar em rochas carbonáticas. Então, você tem, por exemplo, as rochas ou sedimentos carbonáticos detríticos, né? Então, aquele é formado por detritos. Então, no caso, por exemplo, você tem uma rocha em que você tem a presença, por exemplo, de conchas. Então, você tem aí a presença de conchas, as conchinhas lá, né? E outros tipos de concha. Você tem restos de esqueletos de animais marinhos. Então, você tem lá a presença de esqueletos de animais marinhos. Então, isso aí vai formar uma rocha carbonática, além de algas, né, algumas pelotas fecais. Então, você tem uma variedade muito grande de materiais de origem orgânica, carbonática, né, que vão formar esse tipo de rocha. Então, quando você tem, né, essas conchas, né, e fragmentos orgânicos, você tem as rochas detríticas.
Geralmente a classificação das rochas sedimentares vai ser em função, por exemplo, quando você tem mais arcabouço do que matriz, ou seja, você tem mais restos orgânicos, né? Aí você tem, se tiver lama com lama carbonática, né? Com um percentual, aí você tem o chamado Peckstone. Se não tiver lama, sem lama carbonática, aí você tem o Grainstone. Né? Se você tem uma rocha que predomina mais matriz do que os fragmentos, você tem mais matriz, se você tiver menos de 10%, né, mais de 10% de matriz, você vai ter o chamado Wakestone. Se você tiver menos de 10%, você vai ter o Mudstone. Tá? Então são esses nomes aqui que vão definir, né, as rochas, sedimentos detríticos, né, ou as rochas sedimentares carbonáticas detríticas. Tá? Então é esse grupo aí. E tem, né, vamos aqui apagar esse aqui, e tem as rochas sedimentares, sedimentos, vamos colocar aqui, sedimentos e rochas sedimentares químicas ou orgânicas sem carbonatos. Então, nesse caso aqui, você tem rochas sedimentares e sedimentos orgânicos, mas sem carbonatos. Tá? Então, aí, por exemplo, você tem o grupo dos chamados fosforitos, são rochas ricas em fósforo, então você tem, né, uma presença muito grande de fósforo. O fósforo é importante para a indústria de fertilizantes, por exemplo. E você tem os evaporitos, essas rochas, esses minerais, né, se formam a partir da precipitação de sais. Então, geralmente você tem aí os sulfatos, né, no caso, por exemplo, o gipso e a barita, e você tem os cloretos, como a halita, o sal de cozinha, né, e a carnalita, que é um sal de potássio, se eu não me engano. Tá? E você tem os boratos, que você tem o bórax e a kernita. Então, todos eles se formam em função de você ter uma depressão do terreno, né? E você tem uma água aqui, um fluido, uma água com determinadas características de composição, né? Uma composição, né, que seja rica nesses sais ou nesses outros elementos químicos aí, e a água, né, evapora e precipita, né, depende aí de processos de concentração, você vai ter a deposição desses minerais que vão formar o grupo dos fosforitos e dos evaporitos. Outro grupo que é muito comum para essas rochas são as chamadas rochas ricas em ferro. Então, esse grupo das rochas ricas em ferro, a gente tem os chamados itabiritos, né, os chamados BIFs em inglês, Banded Iron Formations. Né, no Brasil, por exemplo, eles ocorrem na região de Itabira, onde formam os chamados itabiritos, e você também tem os jaspilitos. Né? Essas rochas, né, esses bifes, eles são um importante registro, por exemplo, do início dos processos de fotossíntese, né,
você tinha há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, né, chamado período Arquiano, você tinha um oceano, né, um oceano com bastante ferro dissolvido, né, esse ferro estava dissolvido na água, né, e aí você teve os primeiros seres vivos, no caso, né, algumas algas, algum tipo de material, que começou a fazer fotossíntese e a eliminar oxigênio na água. Esse oxigênio ele reagiu com o ferro, fazendo com que o ferro se precipitasse em meio a camadas de areia, de sílica, formando os depósitos que a gente chama de bifes, que são muito comuns na área do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, são importantes reservas que tornam o Brasil extremamente importante na produção de ferro no mundo. Você tem aí o grupo das chamadas rochas silicosas, né? Silicosas, né? Silicosas, mas não clásticas, ou seja, não são formadas de fragmentos de outras rochas, não são clásticas, né, que são resultantes de processos de precipitação química. Né, processo de precipitação química, que aí você tem o chert, você tem a formação do silexito, ou simplesmente sílex, e da calcedônia. Então, são processos de hidratação da sílica que vai formar, por exemplo, a calcedônia. E você tem as rochas ricas em matéria orgânica. Então, aqui você tem, por exemplo, né, a formação da chamada série úmica. Então, você tem essa série úmica. Você imagina no passado, você tinha áreas florestais, imensas áreas florestais, né? E essas áreas florestais, com o passar do tempo, foram sendo soterradas. Essa matéria orgânica vegetal foi sendo acumulada nessas depressões, então você teve esse material todo se depositando aqui dentro. Né, com o passar do tempo e a temperatura, ou seja, a compactação, a elevação da temperatura, começou a favorecer uma transformação. Então, você tem, num primeiro passo, a formação da turfa. Se a compactação continuar, essa turfa ela se transforma em lignito. Então, você vai tendo enriquecimento em carbono e diminuição de água. E aí depois você vai ter o carvão mineral e depois o antracito. Então o antracito seria, né, o carvão mais puro que existe. Então a cada vez que você avança nessa direção, você aumenta o conteúdo em carbono e no sentido contrário você tem o conteúdo em água. Então a água diminui e o carvão aumenta nesse processo da chamada série 1. Então, sedimentos, rochas sedimentares químicas e orgânicas sem carbonatos, você tem então esse grupo dos evaporitos, dos fósforos, dos evaporitos e dos fosforitos, as rochas sedimentares ricas em ferro, as rochas sedimentares silicosas não clásticas e as rochas ricas em matéria orgânica. E aqui a gente fecha, né, a classificação das rochas sedimentares, né, né, desse terceiro grupo. Então, só lembrando, rochas detríticas, clásticas, ruditos, arenitos e pelitos, tudo em função do tamanho. Né? A composição não tem muita importância, mas o fator que está reunindo esse grupo são o diâmetro das partículas. Rochas sedimentares carbonáticas, o segundo grupo, são aquelas rochas formadas por carbonatos. Qual a origem desse carbonato? Pode ser precipitação a partir da água ou pode ser
né, precipitação de organismos vivos que têm esqueletos que têm formados de carbonatos, principalmente de cálcio. Nossos ossos são formados de cálcio. Tá? Então, as carapaças dos animais marinhos, os esqueletos dos animais marinhos têm muito cálcio. E esse cálcio, né, quando ele se une ao carbono e ao oxigênio, ele forma os carbonatos. Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo são as rochas sedimentares, né, químicas e orgânicas, mas que não são carbonáticas. E aí a gente dividiu em alguns grupos aí, os evaporitos, os fosforitos, que são depósitos que formam minerais, rochas que são formadas a partir de minerais, né, cloretos, sulfatos, né, boratos, né, que formam esses grupos mais especiais. As rochas ricas em ferro, no caso são os bifes, as formações ferríferas bandadas, né? A série úmica, as rochas ricas em matéria orgânica, no caso o carvão, né? E o antracito, começa lá com a tufa, passa pelo lignito, o carvão e o antracito, e as rochas silicosas não clásticas, ou seja, são transformações da sílica, mas que não têm origem com fragmentos de outras rochas. Beleza? Então a gente fechou essa classificação das rochas sedimentares. Na próxima aula a gente começa a falar sobre ambientes de sedimentação e vamos falar sobre estruturas de rochas sedimentares. Beleza? Até a próxima aula, galera.